uma avaliação mede o trabalho do professor? Uma nota baixa depõe contra o trabalho do professor? Pode depor. Pode. Tá? E todo mundo sabe disso, porque duvido que não tenha aqui alguém que rasgado uma prova ou inventado um jeito de alterar a nota de turma. Dá um teste extra. Se aplica uma prova e a turma inteira se arrebentou, o que não é anormal, você achava que a turma sabia uma certa coisa e na verdade sabia muito menos. Se entregar aquilo para a coordenação da escola, ele vai torcer o nariz, meu irmão. Ele segura uma vez, duas, na terceira ele está seriamente pensando em que escola você vai trabalhar. Tá certo? A gente sabe que isso acontece na prática. Então, na prática, quando acontece, tirou nota baixa, a turma se arrebentou, você dá um teste extra, dá um trabalhinho, tá? E tem técnica para fazer trabalho, tá? As perguntas vão ficar, vocês dão uma olhada, senão não vai dar tempo para a gente chegar um pouco mais à frente. Pelo menos essa parte a gente tem que acabar, tá? A avaliação mede a proposta pedagógica da escola, pode medir. E isso aí é o inferno dos trabalhinhos também. Porque quando você erra a mão e tem que consertar, você está consertando o erro montopróprio, culpa sua. Você avaliou errado, que a turma tinha condição de fazer aquela prova, que às vezes você erra a mão mesmo. Quantas vezes aqui, todo mundo já passou por fazer uma questão, e essa questão é ridícula, todo mundo erra. Tá? Pô, essa questão ficou maneirinha, vai ser o bicho para resolver, todo mundo acerta. Tá? Então, o que é difícil, o que é fácil, a gente erra. Já falei, eu me considero humano, errei, a gente tem que consertar isso, tenta. Mas às vezes o cara pega uma escola, pessoas que estão saindo do trabalho à noite, tá? Depois de 8 horas de trabalho, levantar às 6 horas da manhã, vão assistir mais 4 horas de termo e o diretor resolve que você tem que preparar o cara para o IMITA. Estou exagerando, obviamente, mas tem propostas que o cara faz que são impossíveis. E, às vezes, a nota é reflexo de uma proposta mal feita. Tá? O grupo que você está trabalhando, a estrutura que você está trabalhando, o local que você está trabalhando, não permite determinados objetivos. Tá? Tem condições especiais. Nem grande escola. Eu já preparei mais uma vez aluno para a IMITA. Uma vez um aluno veio em escola grande me perguntar se e que queria fazer o IME. Eu falei, meu irmão, você é excelente aluno, muito bem, não sai da escola, termina aqui, mas ou pega um cursinho ou pega uma pessoa para te preparar. Porque a prova do IME, inclusive, na época, tinha matéria de matemática que não faz parte do currículo do ensino médio normal, cai limite. Você tem que ter alguém para te explicar a forma com que se trabalha com aquela prova e o nível daquela prova, uma preparação especial. Tá certo? Então, a proposta da escola tem que estar coadunada com a realidade que você tem na mão e com o aluno que você possui. Como se escolhe um conteúdo que será avaliado? Aí está discutindo a questão daquele que eu conversei com vocês sobre conteúdo e método. Tá? Agora, tem um problema sério. A gente trabalha com facilidade de conteúdo. Quando o Enem colocou avaliação, que o Enem, avaliação externa, é uma das coisas mais importantes para definir como a gente trabalha, eu estou falando que eles definem muito o que a gente faz para a prova. Maninho, habilidade. Vocês já trabalharam com habilidade? Cara, eu estou falando que eu monto concurso há muito tempo e já peguei mais de um convite para montar questões por habilidade. E, inclusive, como coordenador de equipe montando questão por habilidade. Raríssimas foram as vezes que eu vi professores que eram capazes de montar questão por habilidade. O que os professores faziam era o que ele era treinado para fazer, não estou criticando, mas faz uma questão por conteúdo e depois caça em qual habilidade que aquele conteúdo se encaixa. Quando, na verdade, se você vai montar questões por habilidade, você parte da habilidade. Eu quero atacar essa habilidade, agora eu vou bolar uma questão, qual o conteúdo, que parte me permite trabalhar com essa habilidade, ou de que melhor forma, quais as verdades que eu faço. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o conteúdo, isso se fala direto, é minha opinião também, ele não é um fim em si. Eu não consigo imaginar que eu trabalhe a equação de segundo grau para que o aluno saiba resolver a equação de segundo grau. Isso tem que ter uma finalidade, cara.
Tá? Ah, isso não vai servir para nada na vida dele. Pode ser sincero, para 90% deles não vai mesmo. Só o conteúdo em si não vai. Quem entrar na área técnica, quem entrar, vai. Quem entrar em alguma coisa ligada a isso. Que objetivos são esses que o conteúdo pode ter? O objetivo pode ser explicar os fenômenos observáveis? Sim. Quando a matemática é aplicada na física, na química, tá? No dia a dia, na contextualização. Pode ser construir problemas? Pode. Modelar as coisas a partir de problemas. Pode ser divertir-se com problemas construídos? Sim. Não pode esquecer que a matemática tem um lado lúdico. Sudoku, aquele jogo de matemática, não é? A matemática tem uma brincadeira, um lado de brincadeira. Pensa o número de 1 a 10, multiplica por 2. Tem toda uma brincadeira de ludismo com matemática que faz parte e é muito usada. Ela tem por objetivo galgar espaço na escala social a partir de uma competência matemática construída. Eu falo que eu escrevo bonito, tá? Bonito, né? Pergunta bonito. Isso é um dos objetivos. Você ganha espaço social na escala social conhecendo matemática. Tá? Justificar as diferenças sociais através dos sucessos e fracassos no sistema educacional. Isso vai ser uma opinião minha. É descarado isso para mim, mas não é declarado. Tá? O sistema educacional justifica. O cara ganha mais, o cara é melhor porque estudou. Não é bem assim, não. Tem um monte de elementos por trás disso aí que não é só o estudo. Não estudou porque não quis, vai com calma. Não é bem assim. Mas isso justifica quem ganha mais, quem ganha menos, estrutura social. Desenvolver a capacidade de fazer inferências e apresentar argumentos? Sim. Tá? Agora, o problema você avalia esses fins quando avalia o conteúdo? Parte-se do princípio que se o cara conseguiu assimilar um método do conteúdo que a gente deu, ele desenvolveu essas capacidades, esses objetivos não declarados. Eu acho que não tem muita saída nisso aí não, porque você conseguir testar esses objetivos não declarados é bastante complicado. A gente ia ficar maluco fazendo isso. Surgiu aí um barato, há algum tempo atrás, que tudo tinha que ser contextualizado. A matemática tem que estar a favor de alguma coisa. Aí foi um inferno. Primeiro que eu discordo disso absolutamente. No pior das hipóteses, a matemática tem que estar a favor da matemática. Tem hora que você está trabalhando com a matemática como estrutura interna dela mesma. Tá certo? Aí começou umas coisas esquisitas, do tipo forçar a contextualização. Jorge quer saber, fez a soma 32 mais 43. Ponto. Quanto Jorge encontrou? Isso não está contextualizado, pelo amor de Deus, cara. Tá certo? Eu chamo esse tipo de questão de pretextualizada. Ou seja, inventa-se um pretexto para fazer uma pergunta que deveria ser feita direto. Quanto vale a soma? Tá? Calcule. Tá certo? Tem que ser contextualizada? Minha opinião, não. Tá? Uma questão contextualizada, o problema sai do contexto. Você utiliza a matemática para resolver um problema que foi proposto dentro de um contexto. Tá? A matemática é um instrumento para solucionar um problema, não é o foco do contexto.